pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade desse reencontro com tantas caras aqui, algumas eu nem consegui. Não sabia que eu conhecia, que era um companheiro de luta, mas não ligava o nome da pessoa pelos anos todos que se passaram para todos nós. Muitos provavelmente não me reconhecerão pelas décadas que se passaram e a gente vai mudando. O tempo passa para todo mundo. E a gente sente falta dos companheiros de jornada. Minha origem é sindical, né, da minha profissão como assistente social. Uma profissão muito vinculada ao povo, trabalhar com a população. E a gente, num dado momento, percebeu que a luta profissional apenas, ela não dá condições de a gente promover, contribuir para as mudanças que precisam acontecer. E é uma ação, não é individual, né? Como diz mesmo a Hannah Arendt, aquela filósofa alemã, a política é a ação de sujeitos coletivos. Não existe política por ação individual. É um conjunto de sujeitos, né, conscientes, livres, politizados, acreditando num sonho, numa utopia, e que busca esse sonho e essa utopia. É isso a ação política, ela é sempre coletiva, ela é sempre solidária. Né? Então, a minha origem é sindical, pela minha categoria profissional, e nós fomos criando um sindicato, uma associação profissional, depois virou sindicato, porque a gente viu que a nossa atuação nos espaços públicos da época, inclusive da ditadura, a gente não se conseguia nem se movimentar, não conseguia nem estar junto do povo, que já era considerado subversão, né? Ameaça ao regime. Veja que o regime não é fajuta, achar que trabalhadores e trabalhadoras se juntarem, se reunir para discutir alguma coisa, era uma ameaça ao regime. Que regime mais fraco era aquele, né? Então eu sou daquela época, eu estive na origem como sindicalista da minha categoria, eu estive na fundação da CUT, né, na fundação do PT, né, e nessa caminhada, nessa jornada toda, com desvios ou não, mas a gente vai aos trancos e barrancos, mantendo, né, essa chama, né, que tem no coração e na mente de vocês, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vocês estão aqui criando um novo espaço de discussão e de militância política, não é por acaso. Porque essa chama está acesa permanentemente na mente e no coração de vocês e vocês não sabem fazer diferente. Vocês querem sempre se juntar para discutir a realidade e para intervir na realidade. A gente não consegue ficar apenas observando, fazendo opinião sobre a realidade. E a realidade de um outro tempo nos atinge de forma diferente, mas atinge os nossos filhos, a nossa família, né, a nossa comunidade. Então, eu fico assim, muito feliz de ver que essa chama continua viva e esse espaço que vocês criaram desse instituto é isso, quer dizer, é um espaço que vocês criaram para manter viva essa chama e para transmiti-la às mãos de outros, né? Porque as gerações elas se sucedem e a utopia e o sonho não se sucedem, né? Os sonhos e a utopia é algo que a gente não alcança. E é bom que não alcance pelo menos no tempo de uma vida, de uma existência, né? Porque a gente acha, mesmo que a gente viva muito, mas o nosso sonho, a nossa utopia, precisa ser muito maior do que o nosso tempo de vida, para ela ser de fato um sonho, uma utopia. E o exemplo, a meu ver, mais concreto para mim, do conceito de utopia, foi uma experiência que eu tive com um companheiro paraibano, um jovem negro, pobre, e negro, pobre, paraibano, e era seminarista. E um dia conversando com ele era da luta pela questão da terra, do campo, a questão da reforma agrária, e ele disse que ele queria ser papa. O sonho dele, a utopia dele era ser papa. Aí eu disse, mas meu irmão, você acha ser paraibano, nordestino, negro, né, pobre, você acha que vai chegar a ser papa? Ele disse, não, sabe por quê? Eu sonho de ser papa, para ver se eu chego a ser padre. Não, você e a utopia, o sonho tem que ser muito além da nossa capacidade de atingir. Senão não é só uma utopia, é uma meta, é um objetivo. Você vai, em algum momento se atinge. Aí perde o canto, perde o interesse. E
ao perder o encanto e o interesse, perde o movimento, perde a ação. Aí deixa de mudar. Porque a busca de um ideal, de um sonho, de utopia, é altamente mobilizadora. Ela é contagiante em relação aos outros. Aí passa a criar uma força política muito maior, multiplicada em relação ao número de pessoas que se juntam na busca dessa utopia, desse sonho. E aí a gente vai chegando perto dele. E ele vai se afastando lá mais para frente. Para quê? Para que as outras gerações dele não perdam a capacidade de sonhar, de ter utopias, de se manter em movimento em busca de um sonho, de uma utopia. É isso que vocês têm, é isso que nós temos. E é por isso que nós estamos criando esse espaço. Não é um espaço de paredes, é um espaço político, é um espaço de convivência, é um espaço de encontro. Olha o que eu digo, pode ser na UAB, pode ser o CERN em outro, eu vi o relatório, já assinou dele em outro local, o sindicato. Portanto, é importante não ter fixado numa parede, numa sala, não vale para o dois lados, porque um lado já foi punido. O lado que se opôs à ditadura, o lado que resistiu ao regime militar, ele sofreu torturas, ele sofreu prisões, ele sofreu violação de sua dignidade, na tortura, nos assassinatos mais perversos, no sumiço dos seus corpos. Ainda tem desaparecidos, não se sabe sequer onde estão os cadáveres, para seus familiares fazer uma homenagem num momento de dor e de reencontro com um ente querido. E, lamentavelmente, essa lei, ela é manca. Eu resisti a ela quando estava para ser votada lá no Congresso. Uns 2 ou 3 outros, não mais que isso. Imagina, em 513, nós tínhamos uns 3 ou 4, e é muito isso, e foi resistindo, querendo ampliar os objetivos dessa lei e mais. O tempo de duração do funcionamento dela eram 2 anos. Veja bem, um país continental, em que a ditadura se espalhou pelo país inteiro. Como é que você vai, em 2 anos, apurar toda a verdade, resgatar todos os documentos, os testemunhos do país inteiro, desde os índios que foram massacrados, aos quilombolas que foram massacrados, os operários que foram massacrados, o Santo Dias é um símbolo desses, e tantas outras mulheres, crianças, como filho de um casal que foi preso, um companheiro, inclusive esse filho estava com 1 ano e 8 meses, e da prisão eles torturaram a criança, jogaram a criança no chão, torturaram a criança. Esse menino sobreviveu, os pais sobreviveram. Ademir é um jornalista, e ele, recentemente, alguns 2, 3 anos atrás, ele nunca se recuperou daqueles traumas, de ver os pais assistindo a tortura dos pais, e ele também, vítima da tortura, menino de menos de 2 anos, ele sobreviveu, mas completamente prejudicado na sua condição de ser humano, e ele terminou se suicidando, não aguentou a tortura de anos vivendo aquela tragédia que foi a tortura dos pais, de sua própria tortura. Então isso é algo que não pode ser esquecido, porque se for esquecido, se é que alguém consegue esquecer, vai se repetir em outro momento qualquer da história desse país e dessa sociedade. Então a lei da anistia, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, é composta só de 6 membros, 6 ou 7 membros. Também não dá conta dessa pesquisa toda. 2 anos. Agora viram que era pouco tempo, prorrogaram por mais 6 meses, já vai até o final do ano. E vai resultar num relatório. Mas não foi feito esse trabalho de forma transparente, para que a gente pudesse acompanhar a mídia, acompanhar os depoimentos, as oitivas que foram promovidas por aqueles que foram agentes do Estado. Por exemplo, o Cláudio Guerra, aquele que escreveu o livro Guerra Suja, lá do Espírito Santo, foi um matador, ele era especialista, era um matador especializado, ele era mobilizado pelos agentes da ditadura para matar alguém em algum lugar desse país. Era essa a missão dele. E ele hoje é evangélico, é pastor evangélico, e escreveu um livro, ele não, os 2 jornalistas, inclusive companheiro nosso. O título é Guerra Suja, em que ele revela nomes, ele revela situações, ele revela inclusive os crimes dele. Claro que a gente tem que ter algumas reservas, porque uma pessoa dessa não merece uma credibilidade 100%. Tem que investigar com pistas que ele deixou nesse livro, para ver realmente
a persistência, a verdade ou não, e buscar toda a verdade através dessas pistas, que esse livro e outros colocam, e documentos que estão surgindo a partir da morte de alguns torturadores, encontram documentos, que agora no Manhães, né, no programa Manhães, e aí se tem documentos, mas a Comissão, na verdade, em vez de fazer sessões públicas, com cobertura de mídia, e quem quiser acompanhar e participar, para não haver dúvidas se está escondendo alguma coisa, e até para complementar algum dado, alguma informação que eventualmente alguém coloque e alguma outra pessoa que teria elementos para completar. Então, lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade foi um fracasso. Vai produzir um relatório, espero que substancial, substancioso, de dados, de informações, mas eu tenho dito, desde o primeiro momento, com as críticas que eu fiz àquele projeto da lei da Comissão Nacional da Verdade, eu disse, isso vai resultar num relatório muito bem encadenado, muito bem escrito, muito bonito, e vai para o Arquivo Nacional, que é o Arquivo Nacional onde estão sendo buscados muitas das fontes que estão servindo para a elaboração desse relatório. Então não dá para se iludir, com comissões criadas por lei, em conjunturas adversas, que os comandantes ainda estão com muita força, estão com muito poder, estão condicionando demais as decisões do governo e, lamentavelmente, essa trajetória está indo muito devagar demais, mas, de qualquer forma, é uma conquista, é um avanço em relação ao que não havia antes, pelo menos, essa busca, essa vontade, essa condição de buscar isso. E, nesse contexto, tem a questão da lei da anistia, que completa, como vocês mesmo estão celebrando, 35 anos. Ela foi de 28 de agosto de 1979. Portanto, nos estertores da ditadura militar. Mas a luta pela anistia estava muito forte na sociedade. E com muita repressão, sobretudo sobre as mulheres que estavam na linha de frente dessa luta pela anistia. E o Figueiredo, porque como eles já não seguravam mais o regime, com a força que eles tinham, embora eles mantivessem o controle pelas armas da vida do país, do poder político, das decisões econômicas, do comportamento da sociedade, das liberdades democráticas completamente restritivas, sem ser exercidas, liberdades democráticas. Aí Figueiredo mandou, porque também já estavam sendo pressionados pelos Estados Unidos, pela CIA. Porque os Estados Unidos é que patrocinaram, em grande medida, o golpe militar. Eles, inclusive, estiveram nas fronteiras brasileiras, os seus navios, porque naquele golpe de 31 de março, 1º de abril, há 50 anos atrás, se não desse certo o golpe, que eles queriam dar e os Estados Unidos patrocinando, eles entrariam com suas armas, com sua frota poderosa, para bancar o golpe militar e manter os militares no poder. Mas o povo não teve condições de reagir no nível do necessário, e o fato é que o golpe se deu da forma meio caricata. No 1º de abril, dia da mentira, 31 de março, então eles ficam empurrando, é um dia ou não é o outro, e o fato é que o golpe ocorreu, porque inclusive o golpe era desejado, era querido pelos Estados Unidos, que controlava as repúblicas latino-americanas, sul-americanas, com receio que esses países seguissem o mesmo caminho de Cuba. Era esse o receio dos Estados Unidos em relação ao Brasil, pelo poder que é esse país, o tamanho dele, a importância dele, desse país. Então eles faziam de tudo nesses países todos para impedir que houvesse liberdade e houvesse participação popular e houvesse mudanças. Mas a partir em 79, já tinha ocorrido tanta coisa, a ditadura militar já estava tão desmoralizada, apesar da truculência que eles continuavam usando, mas estava desmoralizada. O milagre brasileiro, como eles falavam, Lúcio Kovaric, que é um cientista político da USP, num dos livros dele, diz que foi um golpe, foi um milagre. O milagre brasileiro foi feito um milagre por um santo perverso. E foi um milagre que favoreceu os ricos, em detrimento dos trabalhadores, dos assalariados e dos pobres. Então, eles já estavam enfraquecidos, já não tinham mais moral. Também corrupção no meio deles,
né, perseguição entre eles. E o fato é que os Estados Unidos também já estavam cansados, certamente, de bancar com recurso, com dinheiro e politicamente essas ditaduras, particularmente no Brasil, e pressionou o governo brasileiro a terminar com a ditadura militar. Não foi uma vontade livre, generosa, né, de consciência que tomaram os militares de acabar com a ditadura ou de aprovar uma lei de anistia. Não foi uma exigência dos Estados Unidos, que estava no fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos precisavam ter o controle através dos regimes militares e regimes ditatoriais, para ele manter o controle e o domínio na Guerra Fria. Como a Guerra Fria tinha acabado, ele não tinha que mais ficar bancando essas ditaduras, e os Estados Unidos não faz nada a não ser no seu próprio interesse. E aí pressionou os militares para acelerar o fim da ditadura, e aí foi a explicação que os historiadores comprovam de que foi uma determinação da CIA, do secretário de Estado norte-americano, para que se aprovasse uma lei de anistia, né, porque a ditadura estava demorando demais e estava na hora de terminar a ditadura. Assim como disseram, vamos declarar a ditadura, também eles que dizem, vamos acabar com a ditadura. Eles são os donos, né, das almas, dos corações das pessoas no mundo. Bom, com isso, o Figueiredo foi obrigado a mandar um projeto de lei para o Congresso, mas só que uma lei que beneficiava os dois lados. Beneficiava, né, o Estado torturador, né, o Estado, né, através de agentes militares, civis, né, promovendo todo o tipo de violência política e de opressão, e mandou uma lei que incluiu no artigo 1º, parágrafo 1º, a condição da autoanistia. Era uma lei que valia para os dois lados. Tanto as vítimas da ditadura estariam anistiados, podendo voltar, inclusive os que estavam no exílio, voltaram para o Brasil a partir da aprovação daquela lei, né, a Lei 6683 de 79, 28 de agosto de 79, mas ao mesmo tempo era uma anistia para eles mesmos, era autoanistia. Estavam anistiados. Tanto é que os militares que estão aí, os torturadores, os agentes dos doicodes e companhia, né, tem preocupação de falar das coisas, que cortou o dedo para eliminar a condição digital para identificar os corpos que foram esfacelados pelos doicodes da vida, e dizem isso no maior descaramento. Por quê? Porque eles estão anistiados. Não adianta a Comissão Nacional da Verdade, né, apurar toda a verdade e identificar os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade se ficarem impunes. E só não ficarão impunes, né, se essa anistia não beneficiar os dois lados. Até porque a técnica tradicional do direito, né, a jurisprudência nacional e internacional sobre direitos humanos define como crimes imprescritíveis, crimes que não são passíveis de graça ou de perdão, que são aqueles crimes de tortura, são aqueles crimes de mortes, de desaparecimento de corpos, né, enfim, de abuso sexual de presos. Foram as mais perversas situações que ocorreram nesses doicodes da vida, nas casas da morte. Foram várias casas da morte onde se torturavam, se matavam e se mandavam os corpos ou para jogar no mar ou para esfacelar todos os membros e para eliminar qualquer possibilidade de identificação de quem estava, né, esfacelado daquela forma e tratado daquele jeito. E nesse sentido, nós temos uma luta importante, que é para rever a lei da anistia. A OAB, né, apresentou em 2010, a OAB fez uma ação de descumprimento de preceito constitucional, que é a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 43, define que assassinatos, mortes, né, sob tortura, é um dos crimes imprescritíveis, né, não sujeitos a perdão ou a anistia. E eles não prescrevem, eles continuarão enquanto não se chegar a toda a verdade sobre esse crime,
a identificação de corpos, ou fatos comprovados de terem sido assassinados sob tortura pelo Estado, agentes do Estado, né? E isso confronta o artigo 5º, o inciso 43 do artigo 5º da Constituição, que diz que crimes de tortura, de abuso sexual de presos, são crimes imprescritíveis, não podem ser perdoados, não podem ser anistiados e não terminam nunca. São crimes continuados. Isso nos leva a concluir que também a redemocratização está inconclusa. Nós não concluímos a redemocratização enquanto não se revelar o último desaparecido, a última vítima, o último massacre que se tenha feito pela ditadura militar, para se dizer, não, a página está limpa, vamos virar a página dessa história e não vamos permitir que essa história se repita em nenhum outro momento da história do nosso povo, do nosso país. Lamentavelmente, a lei da anistia continua com esse artigo, contrariando esse artigo. E veja bem, a Constituição é de 88, a lei da anistia é de 79. Nenhuma lei que contrarie dispositivos fundamentais, né, preceitos fundamentais de uma instituição, de uma Constituição, que é a lei maior de qualquer sociedade, né, qualquer lei, qualquer medida que contrarie, desrespeite esse dispositivo fundamental, esse preceito fundamental, que a tortura não é prescritível e não é alvo, não tem direito a ser anistiado, a ser beneficiado com lei de anistia, continua intacto. E a OAB encaminhou a DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito constitucional, que foi o desrespeito a esse artigo, a esse inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, Constituição posterior à outra, portanto um dispositivo que contraria a Constituição Federal de 88, que foi o marco institucional legal que define o fim do regime e o início do outro regime. Agora, o fato é que no Brasil, como tudo no Brasil, é pacto. Por exemplo, na época da República, foi um pacto entre os poderosos, meia dúzia, que se acertaram e substituíram o Império pela República. O mesmo se deu com o fim da escravidão. Foi muito país acabar com a escravidão por pressão do mercado europeu, que não tinha mais interesse em que a força de trabalho, a produção econômica, se desse através da força de trabalho escravo. Era caro trazer essa força de trabalho, ser vendida nos mercados, e já estava superado no interesse do estágio da economia na Europa, então estava na hora de acabar a escravidão no Brasil. Foi o único país. O mesmo acontece nos fins da ditadura. Entendeu? Getúlio, né, foi ditador um longo período, depois voltou, se elegeu, e depois foi assassinado, ou se matou, como ele não aguentou, né, a lama que dominava o catete naquele tempo. E aí também esse fim da ditadura militar, que começou pelo golpe de 64, né, que durou 21 anos, massacrou, torturou, e tem centenas, se não dezenas de pessoas desaparecidas, né? E aí consideram que esses crimes estão perdoados, todos estão perdoados. Isso não é reconhecido, inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? da OEA, que inclusive condenou numa ação movida pela família Telles, que tem 3 ou 4 membros que foram vítimas, desaparecidos, incluindo a guerrilha do Araguaia, desaparecidos, até hoje mais de 70 pessoas foram assassinadas na guerrilha do Araguaia, até hoje não se tem notícia desses corpos, há escavações e não se localizam, não se encontram, já devem ter dado fim, já devem ter queimado, já devem ter jogado nos rios, enfim. Mas o fato é que a OEA, do qual o Brasil é signatário, um país que é signatário de uma instância internacional, se obriga a assinar e a cumprir as determinações dessa corte, desse órgão internacional, porque a legislação sobre direitos humanos é uma legislação internacional, não é uma legislação nacional. São os tratados que essas instâncias de poder institucional e político, né, definem, aprovam, e os países que são signatários dessas cortes, né, como no caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, estão obrigados a cumprir as decisões dessa corte. E no caso do Brasil, a OEA e a Corte Interamericana, julgando o caso
da família Telles relacionada à guerrilha do Araguaia, condenou por unanimidade o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a revelar a verdade sobre os mortos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, e mais, determinou também, na sua sentença, que a lei da anistia seja modificada, que a lei da anistia seja anulada. É inaceitável, diante da jurisprudência e da técnica internacional do direito, que vale para qualquer país, que trate essa questão dessa forma. O Brasil está condenado, o Brasil não cumpriu essa condenação, ficou mal na foto lá nos organismos internacionais, porque o Brasil está descumprindo uma determinação a qual ele assumiu quando subscreveu as decisões daquela corte. Portanto, a Corte Interamericana não deu prazo, já concluiu o prazo de cumprimento dessa sentença da corte. E o fato é que a ação de descumprimento de preceito constitucional, aquele artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, que foi desrespeitado pela lei da anistia, a manutenção da lei da anistia, e o fato é que a DPF, encaminhada pela OAB para o Supremo Tribunal Federal, o Nelson Jobim, aliás, não era Eros Grau, que ainda era ministro da Corte, foi o relator da matéria, e ele decidiu, com maioria de votos, parece 1 ou 2, discordou da sentença, que é de que não acolheu a DPF encaminhada pela OAB, a ação de descumprimento de preceito constitucional, porque diz que a lei da anistia, isso no parecer do Eros Grau, que a lei da anistia teria sido amplo e debatido e discutido de acordo com a sociedade. Os militares fizeram todo um debate, uma consulta, e foi, portanto, um pacto que os militares fizeram com a sociedade civil, através de sua liderança, dos seus partidos, e essa lei, encaminhada por Figueiredo para o Congresso, foi aprovada com a população cercando o Congresso naquele tempo, cercando o Congresso para impedir a aprovação daquela lei, porque eles queriam que a lei da anistia fosse ampla, geral e restrita. Fosse ampla, geral e restrita. E ao anistiar os dois lados, ela deixou de ser ampla, geral e restrita. E é injusta. É uma lei injusta. E a OAB, a OEA, pela sua Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenou o Brasil a rever a lei da anistia, a rever não, a anular os efeitos da lei da anistia. E o Eros Grau disse, bom, é uma lei que foi aprovada por maioria no Congresso Nacional e fruto de um amplo acordo com a sociedade. Mentira, foram 5 votos apenas de diferença da antiga Arena, era a Arena e a MDB. A diferença de votos a favor da aprovação daquela lei manca, foi de apenas 5 votos. Portanto, não foi consenso, muito menos consenso e pacto com a sociedade. Foi mais uma violência do regime contra os direitos humanos e contra os direitos políticos dos cidadãos e cidadãs que haviam resistido à ditadura e haviam defendido heroicamente a democracia e as instituições democráticas do nosso país. E no relatório dele, eu nem pensei que tem tempo. Se eu estiver falando mais cedo? Não, pode falar. Já estou terminando para abrir o debate. Ele dizia no seu relatório de que, além de ter sido uma lei aprovada por maioria, fruto de um consenso, de um amplo debate com a sociedade, só poderia ser alterada por uma outra lei do Congresso. Aí eu peguei na palavra, eu sou membro desse Congresso hoje, estava sendo há muito tempo, há esses anos todos lá. Bom, se é um Congresso como instituição, e que existe ainda, tem outros personagens, não é mais o MDB, não é mais o MDB, nem é mais a Arena, é um festival de siglas, que não dizem nada, a não ser legendas de aluguel em ano eleitoral. Mas eu digo, é prerrogativa, eu vou usar essa prerrogativa no interesse daquilo que eu acredito. Essa lei da anistia é nula, ela é injusta, ela não corresponde
né, a técnica internacional do direito e da jurisprudência internacional de direitos humanos. Então eu entrei com o projeto de lei, logo depois da decisão da Corte do Supremo Tribunal Federal, eu entrei com o projeto de lei alterando, não era anulando a lei, não era, sabe, modificando, revisando a lei, não. Eu simplesmente propus no meu projeto de lei uma interpretação, uma nova interpretação do artigo 1º, parágrafo 1º, sobre o chamado crimes conexos. O que diz a lei? O que seriam crimes conexos no conceito da lei? É que aqueles crimes, lembra aqueles crimes que foram cometidos, inclusive depois da lei da anistia, né? Crimes de violação de direitos humanos, na sua expressão mais aguda, morte, desaparecimento de cadáveres, estupro, tortura, esses crimes todos, como nós já dissemos, são imprescritíveis. E mais, a lei basta mudar o conceito de crimes conexos. E esses crimes, alguns deles cometidos depois da anistia, por exemplo, o crime, atentado do Rio Centro, lembra? Que queria fazer um atentado no dia 1º de maio, que ia ter vários artistas lá no Rio de Janeiro, e eles iam provocar um atentado para pôr nas costas do pessoal da esquerda, para justificar, né, para assegurar o fim da ditadura. Estava a lei da anistia, mas os militares ainda estavam no comando pelas armas do poder político e do poder no país de modo geral. Então o que eu fiz? Eu fiz uma lei, né, redefinindo o conceito de crimes conexos. Crimes esses contra a humanidade, crimes de violação de direitos humanos, na sua expressão reconhecida internacionalmente como crimes imprescritíveis, como crimes não passíveis de anistia, estaria retirado esse conceito da lei da anistia. Coisa muito simples. Não vou fazer uma outra lei. Não vou revogar uma lei e fazer outra. Não. É só o nosso presidente da OAB teria muito melhor condição do que eu de explicar para vocês um pouco essa questão. Quer dizer, crimes conexos é como se fossem crimes políticos desse caráter que eu falei, como se somasse crimes políticos, conexos aos crimes políticos. Ou seja, aqueles crimes políticos que foram cometidos no furor da guerra, da luta, né, em que houve perda de um lado e de outro. Então, eles imprimiram esse caráter de crime político, aqueles crimes conexos, ou seja, aqueles cometidos pelos agentes do Estado, né, de assassinato, de desaparecimentos forçados, de estupro, de violação de direitos, nas suas várias expressões. Esse projeto de lei, eu entrei com ele em 2011. Ele, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional chamou para si a apreciação da matéria, quando não deveria, porque a matéria é de exclusiva competência da Comissão de Constituição e Justiça. Mas aí a Comissão de Relações Exteriores, para poder, já para derrotar a lei, né, avocou para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional apreciar aquela matéria, ficou engavetado um tempão, e quando resolveu, até porque vinha a lei da anistia, vinha a questão da lei, quer dizer, a Comissão Nacional da Verdade, eles aceleraram a votação na Comissão de Relações Exteriores para derrotar a matéria, inclusive com o relatório do Hugo Napoleão, né? Hugo Napoleão, que ele foi governador do Piauí, inclusive foi cassado, etc. Ele era membro da comissão, né? E o presidente era um deputado do PSDB, que inclusive estava envolvido aí com cachoeira, essas coisas todas. E eles com o voto de companheiros da esquerda, companheiros que foram vítimas da ditadura, membros daquela comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, votaram para derrotar, junto com a direita, votaram para derrotar o projeto de lei que reinterpretaria o conceito de crimes conexos e retiraria do benefício da anistia todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes de violação de direitos humanos. Bom, mas ainda restou a Comissão de Constituição e Justiça. A matéria foi para a Comissão de Constituição e Justiça, está lá. Eu estou segurando para ela não ser pautada, porque se ela for pautada, ela é derrotada. Porque o parecer já está pela rejeição. É um deputado do MDB, do PMDB do Distrito Federal,
tal do Luiz Pittman, que já há mais de um ano deu parecer pela rejeição da matéria, assim como na outra comissão. E eu segurando para ver se o debate do tema cresça na sociedade, acumule, né, consciência a respeito da matéria, né, acumule força política de pressão, e isso está acontecendo. Pesquisas estão a revelar que mais de 70% de brasileiros concordam que a lei da anistia precisa ser revista. Então, por isso que eu fico muito entusiasmada, muito feliz, e com mais esperança ainda, de ver trabalhadores organizados, né, como vocês, discutindo esse tema. Não só a pretexto dos 35 anos, mas a pretexto da conjuntura, que vocês falam também, a atualidade dessa lei. Ela é de 79, tem 35 anos, mas ela tem uma atualidade por conta desses acontecimentos que vem trazendo a consciência nacional, o conhecimento, a verdade sobre aquele período que estava completamente esquecido, até porque, assim como o Império, quando veio a República, o fim da escravatura, né, o fim da ditadura Vargas, o fim dessa ditadura agora, foram sempre acordos e consensos entre os mesmos. Veja bem, nós não saímos de uma ditadura e entramos numa democracia plena. E democracia plena é mais do que democracia política. Não é só votar e ser votado. É ter democracia econômica, ter democracia social, ter democracia cultural, ter democracia em todas as suas expressões. Se não é isso, não é democracia completa. É democracia política, de votar e ser votado. Isso é muito pouco diante da cidadania política. A cidadania política tem muito mais direitos do que se imagina pelo simples fato de ser eleitor ou poder se lançar em tese candidato. Agora, para se eleger, não é fácil. A representação dos trabalhadores lá no Congresso é mínima. A representação das mulheres não chega a 9%, nós somos 52%. Dos negros, os negros são igual a quantidade de nós, também tem lá uma representação menor do que a das mulheres lá no Congresso. O índio não tem o índio. Que democracia é essa? Nem a democracia representativa, ela é digna desse nome na realidade brasileira. Mas está crescendo, né, uma consciência de que essas questões precisam vir à luz, precisam ser debatidas, o cidadão tem que opinar sobre elas. As pesquisas já estão a sondar que há uma tendência a apoiar a essa reinterpretação da lei da anistia, e a gente está segurando para que haja condições políticas externas de pressão sobre o Congresso, para que o Congresso aprove esse projeto de lei, que aí corrige, né, um projeto de lei de autoria do Congresso, votada sob pressão dos militares, que é a lei da anistia que completa 35 anos, mas que não tem a eficácia necessária, porque ela é uma lei, não é uma autoanistia. E a autoanistia não é admissível numa sociedade verdadeiramente democrática. Terminou a ditadura militar, mas não é que se substituiu por uma democracia plena. Tanto é que os mesmos que dirigiam o Estado na ditadura militar são os mesmos que hoje dirigem, participam e decidem as questões estratégicas do governo democrático. Portanto, a ferida ainda está aberta. E a Bachelet, a presidente do Chile, 2 vezes já, ela e sua mãe foram vítimas de torturas, e o seu pai foi assassinado, era um general, foi assassinado pelo regime Pinochet, e ela diz, para a ferida sarar, ela tem que ser limpa. E a ferida da ditadura militar que deixou na alma do povo brasileiro ainda está sangrando. Ou a gente limpa essa ferida, e limpar essa ferida, e alterar a lei da anistia, e fazer justiça de transição, ou seja, revelar concretamente, comprovadamente, que tais e tais e tais figuras, civis ou militares, os empresários que sustentaram a ditadura com dinheiro, os empresários, raríssimos os que não entraram na caixinha, que era uma caixona, que manteve os custos dessa ditadura durante largos 21 anos. As empresas de jornalismo, a Folha, o Estadão, carregavam pessoas que estavam sendo perseguidas, encontravam e levavam para os
para os militares que davam a caça deles, nos carros, nas combis na época, que transportavam os jornais para distribuir de madrugada, e eles serviam aos torturadores e ao regime para carregar os resistentes, os opositores, os jovens, os operários, as lideranças políticas, que transitavam se escondendo da clandestinidade para não serem mortos, para poder manter a luta pela democracia. É disso que se trata, companheiros e companheiras. E nós temos uma parte de responsabilidade de fazer avançar essa história e de fazer a limpeza dessa ferida. E muitos de vocês foram vítimas, né, de desemprego, de tortura nas prisões e nas fábricas, enfim, todo tipo de violação de direitos. Os trabalhadores brasileiros, cujo símbolo é Santo Dias, e tantos outros, né, estudantes, padres, religiosos, evangélicos também, não só católicos. Inclusive tem uma comissão de Memória, Verdade e Justiça da Câmara, que eu presido. Nós fizemos essa semana uma audiência pública para discutir as circunstâncias da morte do Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um grande educador brasileiro, baiano, foi quem inovou a escola no Brasil, foi quem primeiro apresentou e elaborou o primeiro Plano Nacional de Educação, decenal, o primeiro Plano Decenal de Educação foi Anísio Teixeira, era um escritor, era um intelectual, estava em vias de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, era um grande brasileiro, mas um homem de esquerda, né, um homem democrata. E ele apareceu um dia que saiu de casa para ir na casa do Aurélio Buarque de Holanda, num outro prédio. Ele saiu de casa para ir almoçar na casa do Aurélio Buarque de Holanda com outras pessoas, e eles ficaram esperando, passaram 3 horas e ele não chegava. E desapareceu durante 3 dias, a família não tinha notícia dele, e ele apareceu esmagado no fosso do elevador daquele prédio. Ninguém viu ele entrar, ninguém viu ele sair, ninguém viu, inclusive tem indícios muito fortes de que o laudo foi falso, porque embora ele fosse uma figura, não era gorda, mas era estreita o fosso, não caberia o corpo. Ele aparece dentro daquele quadrado, portanto ele não foi assassinado. Ele não foi uma tentativa, foi um assassinato contra um intelectual, um pensador, um educador, que ameaçava o regime porque fazia as pessoas pensar, a ter direito à educação, ter direito à cultura, ter direito à cidadania. Então nós temos que caçar, isso, eu estou à caça. E tem um documento na Academia Brasileira de Letras, que um acadêmico, Coutinho, que deixou um documento nos arquivos entregues, né, sob a proteção da Academia Brasileira de Letras, né, para ser revelado só em 2021, depois de 50 anos que esse documento foi apresentado, onde traz, segundo relatos, a verdade sobre a morte do Anísio Teixeira. E a academia não abre mão, mas nós vamos criar uma guerra até a academia. Não faz sentido, já morreu o que mandou guardar aquele documento. Nós estamos à carta da verdade sobre os assassinatos, tudo de um homem como Anísio Teixeira. Então é preciso liberar esse documento, que provavelmente é um documento importante para revelar as circunstâncias da morte daquele grande brasileiro que é Anísio Teixeira. Olha, o tempo é curto, mas eu tenho muito mais informações a dar, mas não quero cansá-los, porque o mais importante é o tempo que a gente precisa ter para a gente dialogar, e a gente ouvir o que vocês pensam e propõem em relação a essa luta. Obrigado.